Cura por meios espirituais. Pergunta: algumas pessoas curam os doentes por meios espirituais, isto é, sem a medicina. Como se explica isso? Resposta: saibam que há 4 espécies de cura sem medicina. 2 derivam de causas materiais e 2 de espirituais. Das 2 espécies de cura material, uma é devida ao fato de que no homem a saúde e a doença, ambas são contagiosas. O contágio da doença é violento e rápido, enquanto o da saúde é extremamente fraco e lento. Quando 2 corpos estão em contato, partículas microbiais passam inevitavelmente de um corpo ao outro. Assim, como a moléstia é transmitida de um corpo ao outro com rápido e forte contágio, é possível que a saúde vigorosa de uma pessoa robusta alivie um ligeiro mal de um doente. Isto é, enquanto o contágio da moléstia é violento e de efeito rápido, o da saúde é muito lento e exerce uma influência pequena, sendo apenas em enfermidades ligeiras que tem esse pouco efeito. Assim, pois, o grande vigor de um corpo saudável pode superar a ligeira fraqueza de um doente. Daí resulta a saúde. É esta uma espécie de cura. Outra espécie de cura, independente da medicina, é através da força magnética transmitida por um corpo a outro, que efetua uma cura. Também esta força é só de pequeno efeito. Às vezes se pode aliviar uma pessoa doente pondo-lhe a mão na cabeça ou sobre o coração. Por quê? Porque causa o efeito do magnetismo e da impressão mental feita no doente que faz desvanecer-se a moléstia. Este efeito, porém, é muito leve e fraco. Das outras 2 espécies de cura que são espirituais, sendo o meio de cura um poder espiritual, uma é realizada quando a mente de uma pessoa forte se concentra inteiramente numa pessoa enferma, e esta espera, com toda a sua fé concentrada, que se efetuará uma cura através do poder espiritual da pessoa forte, ao ponto de se estabelecer entre as 2 pessoas uma relação cordial. O maior esforço possível é feito para que a cura seja realizada e o paciente deve ter certeza de ser curado. Essas impressões mentais produzem um excitamento dos nervos. Isso pode causar o restabelecimento do enfermo. Assim, quando uma pessoa enferma tem um desejo ardente e fervorosa esperança de alguma coisa e ouve subitamente a notícia de sua realização, pode resultar um excitamento nervoso que faça a doença desaparecer por completo. De modo igual, se houver de súbito um motivo de terror, talvez seja produzido um excitamento nos nervos de uma pessoa forte que cause logo uma doença. A causa não será de natureza material, pois a pessoa pode não ter comido nem tocado coisa alguma que lhe fosse nociva. A única causa da doença é, pois, o excitamento dos nervos. Também a súbita realização de um grande desejo motivará tanta alegria que os nervos serão estimulados, e disso pode resultar saúde. Das outras 2 espécies de cura que são espirituais, sendo o meio de cura um poder espiritual,
Uma é realizada quando a mente de uma pessoa forte se concentra inteiramente numa pessoa enferma, e esta espera, com toda a sua fé concentrada, que se efetuará uma cura através do poder espiritual da pessoa forte, ao ponto de se estabelecer entre as duas pessoas uma relação cordial. O maior esforço possível é feito para que a cura seja realizada e o paciente deve ter certeza de ser curado. Essas impressões mentais produzem um excitamento dos nervos. Isso pode causar o restabelecimento do enfermo. Assim, quando uma pessoa enferma tem um desejo ardente e fervorosa esperança de alguma coisa, e ouve subitamente a notícia de sua realização, pode resultar um excitamento nervoso que faça a doença desaparecer por completo. De modo igual, se houver de súbito um motivo de terror, talvez seja produzido um excitamento nos nervos de uma pessoa forte que cause logo uma doença. A causa não será de natureza material, pois a pessoa pode não ter comido nem tocado coisa alguma que lhe fosse nociva. A única causa da doença é, pois, o excitamento dos nervos. Também a súbita realização de um grande desejo motivará tanta alegria que os nervos serão estimulados, e disso pode resultar saúde. Enfim, havendo uma relação completa, perfeita, entre o médico espiritual e o doente, isto é, de tal modo que o médico espiritual se concentre inteiramente e toda a atenção da pessoa enferma seja prestada ao médico espiritual, de quem ela espera obter cura, isso pode causar um excitamento de nervos do qual se resulte a cura. Tudo isso, porém, é eficaz só até certo ponto, e nem sempre. Quando alguém é atingido por uma moléstia violenta ou é ferido, tais meios não poderão remover a moléstia nem fechar a ferida. Isto é, são improfícuos no caso de uma enfermidade severa, a não ser que a constituição ajude, pois esta, quando é forte, vence muitas vezes a doença. Assim, a terceira espécie de cura. A quarta espécie de cura resulta do poder do Espírito Santo. Não depende de contato, vista ou presença, nem de qualquer outra condição. Seja branda ou severa a enfermidade, haja ou não contato de corpo, e ainda que se não estabeleça entre o doente e o curador uma relação pessoal, a cura realiza-se através do poder do Espírito Santo. Ok, amigos, ok, amigas da Rádio Voz Bahá'í, estamos aqui para a vocalização de mais um texto das Escrituras Bahá'ís, desta vez do livro Respostas a Algumas Perguntas. O título de hoje, Cura por Meios Materiais. Ontem à mesa falamos de cura espiritual, do tratamento de doenças através dos poderes espirituais. Vamos falar agora de cura material.
A ciência médica está ainda na fase da infância, não atingiu a maturidade, mas quando a tiver alcançado, curas serão realizadas por meio de coisas que não sejam repugnantes ao olfato e ao gosto do homem, ou seja, por alimentos, frutas e vegetais agradáveis ao paladar e ao cheiro. O que provoca a doença, o que faz a entrar no corpo humano, ou é coisa física ou é o efeito do excitamento dos nervos. As causas principais da moléstia, porém, são físicas. O corpo humano é composto por numerosos elementos, mas em tal proporção que haja um equilíbrio especial. Enquanto for mantido este equilíbrio, o homem será preservado de doença. Perturbando-se, porém, este equilíbrio, que é o pivô da Constituição, a ordem desta será alterada, vindo assim a atingi-la a moléstia. Há, por exemplo, um decréscimo num dos ingredientes constituintes do corpo humano, ao passo que há outro, um aumento, sendo assim perturbada a proporção de que depende o equilíbrio e sucede, pois, a doença. Digamos ser necessário que haja de um ingrediente 1000 gramas e de outro 5, a fim de manter o equilíbrio e que então o peso do primeiro diminua até 700 gramas e o do segundo aumente até que seja alterada a medida do equilíbrio do que resulta a doença. Quando, por meio de remédios e tratamentos, o equilíbrio for restabelecido, a doença desvanecerá. Se, por exemplo, o constituinte sacarino aumenta, a saúde é prejudicada e quando o médico proíbe, pois alimentos doces e amidoados, assim diminuindo a sacarina, restabelece-se o equilíbrio e a doença se afasta. O reajuste desses constituintes do corpo humano é obtido de duas maneiras, por remédios ou por alimentos, sendo que qualquer destes dois meios pode banir a moléstia pelo restabelecimento do equilíbrio da Constituição. Todos os elementos combinados no homem existem também nos vegetais. E se, portanto, no caso da diminuição de um de seus constituintes, ele tomar alimentos contendo grande quantidade desse constituinte decrescido, restaurará o equilíbrio, conseguindo assim curar-se. Visto seu objetivo reajustar os constituintes do organismo, isso pode ser efetuado tanto pela alimentação como pela medicina. A maioria das moléstias que atacam o homem atacam também o animal, mas este não se cura por meio de drogas. Nas montanhas e selvas, o animal tem como seu médico sua própria faculdade de cheirar e o sentido do gosto. O animal doente cheira as plantas que crescem no mato e come aquelas que parecem doces ao seu paladar e fragrantes ao seu faro, curando-se deste modo. E a causa de sua cura é esta: quando o ingrediente sacarino, por exemplo, decresce em sua constituição, ele começa a desejar alimentos doces e assim come uma erva que seja doce a seu paladar, sendo guiado pela natureza a fazer isso, porque o cheiro e o gosto da erva lhe agradam, ele a come. O ingrediente sacarino a seu organismo é deste modo acrescido. E ele, portanto, recupera a sua saúde. Evidentemente, pois é possível efetuar curas por meio de alimentação, frutas e vegetais, mas como a ciência da medicina hoje está imperfeita, este fato não foi ainda plenamente compreendido. Quando a ciência médica tiver alcançado a perfeição, tratamento será por meio de alimentos, frutas fragrantes e vegetais e por várias águas, quentes e frias de temperatura. Bem, esse discurso é breve, mas em outra ocasião, conveniente, se Deus quiser, o assunto será tratado de uma forma mais abrangente, mais completa. Tudo bem? A gente se encontra. Um grande abraço, muito obrigado aí pela sua audiência. E se você quer conhecer mais sobre a Fé Bahá'í, é fácil, né? Basta você acessar bahá'í.org.br.